Meus cumprimentos para todos vocês que estão assistindo essa série que vai começar, que vai chamar-se O Cientista Espiritual André Luiz. Esse capítulo primeiro, que eu chamei a atenção com o nome André Luiz, o Paulo de Tarso espiritual. Isso é depois de muitas reflexões sobre a série de livros que o André Luiz escreveu através da psicografia do Chico Xavier. De tal forma que eu digo sem medo de errar, muitos olham essa série como se fosse um repórter falando sobre a vida no mundo espiritual. Mas depois de ler individualmente muitas vezes esses livros e discutir coletivamente com grupos sobre esse livro, é por isso que resolvi fazer essa série, porque, sem sombra de dúvida, o André Luiz é um fenômeno em termos científicos, porque o André Luiz escreveu pelo Chico Xavier. O Chico Xavier tem 4º ano primário. Não poderia ter feito as colocações científicas que o André Luiz escreveu se não confirmasse a ideia que estamos diante de um espírito de muito conhecimento científico para a nossa época. Eu faço a comparação com o Paulo de Tarso, porque o Paulo de Tarso tem algumas coisas que parecem do André. Não que são dois espíritos totalmente diferentes, não tem nada a ver um com o outro. Mas o Paulo de Tarso, ele, quando era um jovem brilhante culturalmente, tinha sua origem lá no grega. Então ele tinha um conhecimento da cultura grega imensa. Ou seja, aquele conhecimento de filosofia que era a cultura dominante da época. Ele conhecia tudo que tinha da filosofia daquela época. Conhecia a religião, que era outro ramo de conhecimento humano na época dele. Dominava bastante, porque ele era do Sinédrio, ou seja, era lá de Jerusalém, um dos líderes da parte religiosa do judaísmo. Ele era brilhante orador, falava em várias sinagogas de vários locais diferentes, cidades diferentes, países diferentes, e era considerado uma das grandes esperanças do judaísmo futuro. De tal forma, quando aparece o cristianismo, isso causa um choque para ele, a mensagem de Jesus. E, naturalmente, ele não conheceu Jesus pessoalmente naquela fase, mas ele vai conversar com alguns seguidores do Cristo, sobretudo o Estevão, que era uma das lideranças, porque lá em Jerusalém os cristãos primitivos formaram o primeiro núcleo de grupos cristãos, que era a Casa do Caminho. Então ele vai na Casa do Caminho e vai discutir com um jovem simples que tinha sido escravo, sido vendido como escravo. E esse jovem simples derrota o Paulo em toda a argumentação do Paulo, de tal forma que o Paulo resolve destruir o Estevão. E lá na sinagoga ele forma um grupo, e esse grupo marca o apedrejamento do Estevão. Isso está no Evangelho escrito sobre isto. Mas tem um livro chamado Paulo e Estevão,
que acrescenta algumas informações que não está no Evangelho. Diz que ele tinha uma noiva chamada Abigail e ele convidou a noiva para assistir esse apedrejamento. E quando começa, aí ela diz que ele é irmão dela e manda suspender o apedrejamento. Suspende, mas já é tarde. O Estevão já está para desencarnar. E ela senta no chão e põe a cabeça do Estevão no colo, e o Estevão diz para ela para ter paciência com Paulo, que Paulo era um homem bom, apenas estava equivocado. E a partir daquele instante ele se revolta e não quer mais nem saber da noiva. Isso não tem no Evangelho, não fala da noiva, mas fala que ele começa uma perseguição imensa para os cristãos do momento. E ele fica mais revoltado com um cristão chamado Ananias, isso está no Evangelho, que Ananias tinha orientado a noiva dele, e a noiva dele tinha tomado agora o caminho do cristianismo. Então, lá o Evangelho chama a atenção que ele, perseguindo com os soldados, os cristãos, na entrada de Damasco, ele vê Jesus. Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, vendo aquele clarão, e pergunta: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou Jesus. E o Paulo ali cai do cavalo, com aquela luminosidade, cai cego, fica cego naquele momento. E ele, no chão, diz: que queres que eu faça? Começa uma nova caminhada do Paulo a partir desse instante. Que queres que eu faça? Então ele volta depois para... Ele fica, Jesus manda que ele fique no local lá em Damasco esperando ajuda, vem ajuda, e que surpresa dele. Depois de 3 dias, o Paulo em oração, porque ele era judeu, em oração, quem é que vem ajudar ele? O Ananias. Está lá no Evangelho isso. O Ananias vem. E o Ananias, Jesus aparece para o Ananias, Jesus já tinha sido crucificado, já não estava mais aqui, aparece e diz para ele curar o Paulo. E ele fala: mas o Paulo está nos perseguindo. Jesus disse: não tem importância, ele é um vaso escolhido. E o Ananias vai lá curar a cegueira do Paulo. Ele tira aquelas escamas dos olhos, começa a orientar o Paulo, e o Paulo depois volta para Jerusalém. E volta para Jerusalém, as pessoas não aceitaram ele, os próprios cristãos tinham medo dele, porque ele ainda perseguia, eles achavam que estava do mesmo jeito, e ele procura a família, e a família não aceita. Eram judeus, ricos, não aceitaram, porque disse: você está seguindo esse carpinteiro, o Nazareno, então você não tem nada mais a ver com cada um de nós. E a família despede dele. E ele sai de Tarso, e ali, naquele instante, ele agora não tem mais família. Ele foi isolado. Então, Paulo agora é se dedicar a vida ao cristianismo. É uma das marcas iniciais. O tempo passa, o Paulo faz um trabalho fantástico, que está todo descrito no Evangelho, e quando chega no fim da sua existência, já velho, já em Roma, ele é condenado a ter a sua morte, que vai ser decepado a sua cabeça. E os soldados levam ele para um local, e assim que diz que o Chico descreve no livro Paulo Estevão, que vão decepar, quando vai a espada, o espírito do Paulo é afastado imediatamente. Afastado, ele praticamente nem sente o impacto já da pancada. E ele diz nesse livro que eu acabei de citar, ele conta que ele foi afastado e ele vê aquele silêncio imenso e ele não enxerga nada, também cego pela segunda vez. Mas ele fica sereno, que ele diz: se eu fiquei cego uma vez, deve ter alguma razão para isso de novo acontecer. E naquele silêncio ele escuta passos, os passos
que ele pergunta quem é, aí escuta a voz dizendo: sou eu, Paulo, o Ananias. A primeira vez eu fui curar a cegueira dos seus olhos a pedido do Mestre Jesus para abrir o mundo espiritual para você. Agora eu venho curar os seus olhos pela segunda vez, a pedido do Mestre Jesus. Agora, para que você veja o êxito do seu trabalho. E ele, então, quando abre os olhos, ele vê aquela multidão de cristãos esperando ele. A maioria, os apóstolos, todos estavam lá, menos o João. O João é o único que demorou para o desencarne. E ele, vendo aquilo, aí diz que ele vê, no meio daquela multidão, Jesus chegando, e junto de Jesus vem a noiva, antiga noiva do Paulo, a Abigail, e o Estevão, que Paulo foi o principal responsável da morte do Estevão. O Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, é o Santo Estevão da igreja. E ele vê o Estevão e a Abigail vindo com Jesus, chega até ele, Jesus abraça ele, e ele vai tomar consciência naquele instante que as cartas que eles escreviam, na maioria presos, as cartas de Paulo, que são várias cartas que tem no Evangelho, ele vai descobrir que as cartas dele era a psicografia do Estevão. Estevão, atendendo Jesus, usava o Paulo para transmitir para os cristãos mensagens de profundos ensinamentos que até hoje as pessoas usam e se aprende muito com ela. Esse eu falei do Paulo. Agora vamos ver por que é que eu estou comparando com o André Luiz. O André Luiz, igual a Paulo. O nome de Paulo não era Paulo, era Saulo. A partir da visão de Jesus no Damasco, ele passa a ser chamado Paulo. Saulo, que agora virou Paulo. O André Luiz também não é André Luiz. O nome dele é Carlos Chagas. Isso dito pelo Chico Xavier. Carlos Chagas era um cientista brasileiro, profundo conhecedor de biologia, de fisiologia, estudou em Paris, no Instituto Pasteur. Ele fazia pesquisas aqui no Brasil, mas com conhecimento de ciência apurado, ainda trabalhava com grandes números de cientistas, até hoje fazem, defendia teses materialistas, ou seja, não trazia Deus, não trazia espiritualidade para a sua concepção de entendimento de ciência. Então, o Carlos Chagas, um cientista brilhante, e esse cientista brilhante, quando passa para o outro lado, quando desencarna, o Carlos Chagas chegou a ser indicado a Prêmio Nobel de Medicina. Por aí você veja a importância que ele tinha. E por medidas políticas não deixaram dar o título para ele. Naquele ano, a comissão que trabalha com o Prêmio Nobel ficou tão aborrecida que não deu o Prêmio Nobel de Medicina para ninguém naquele tempo, que ia dar para ele para a descoberta da doença de Chagas. Então, quando ele desencarna, porque agora vai ser diferente. A vida do Paulo, eu estava falando dele aqui encarnado. O André vai ser desencarnado, por isso que eu falo que é um cientista espiritual. Quando ele desencarna, ele diz que ficou 8 anos, ele diz no seu primeiro livro, o livro Nosso Lar, que tem várias colocações que depois eu vou trazer, colocações científicas para vocês. Aí ele ficou 8 anos no mundo espiritual sem perceber que ficou 8 anos. Só depois é que ele vai saber. Mas ficou numa região que ele chama depois de região umbralina.
Então ele disse que naquela tudo escuro, neve, nevoado, e ele não via e só ficava sofrendo, e ele não entendia, que ele sabia que ele tinha morrido. Ele disse, mas eu morri, mas como é que eu posso ter fome, posso ter sede, como é que eu posso estar respirando? E ele não entendia, porque ele tinha conhecimento de ciência, mas não conhecia nada espiritualmente. E ele disse naquela loucura o tempo todo, gritando, e ele disse que um dado instante, ele tem humildade de dizer, deve existir realmente uma inteligência suprema. Eu nunca liguei para a parte de religião, até li alguma coisa do Evangelho, mas já sei mais aquilo como fantasia. E, num dado momento, ele se ajoelha e pede ajuda a essa inteligência suprema para vir em socorro dele. E naquele instante, é como se a escuridão dos seus olhos se abre e ele vê um espírito chamado Clarencio, igual como foi o Ananias, o Clarencio, que estava constantemente indo lá, mas ele não via. E o Clarencio diz, Paulo, agora chegou a sua vez. E põe ele numa maca, cobre com os lençóis bem limpos, e ele pergunta quem é. É ele, aquele emissário de Deus, e ele diz, eu apenas sou o irmão Clarencio, nada mais. E aí ele disse que escuta o Clarencio dizer para os ajudantes, vamos o mais rápido possível para o nosso lar. E ele só vai chegar lá no nosso lar e começa a entender o fenômeno imenso desse pós-morte. E aí ele, quando volta e vai escrever pelo Chico Xavier, e quando assina Carlos Chagas, o Chico Xavier diz para ele, mas você tem família aqui. Eu estou sendo processado porque escrevi alguns livros com o nome Humberto de Campos. E ele disse, não, o nome não tem importância. Pergunta para o Chico, como é o nome daquele rapaz que estava deitado ali, próximo, que era o irmão do Chico Xavier. Chico Xavier diz, é o André Luiz. Ele disse, então pode botar André Luiz. Então o Carlos Chagas, a partir de agora, vira André Luiz. Igual o Saulo que vira Paulo. Agora é o André Luiz. E o André Luiz dizia constantemente que estava preocupado com a família dele, com a esposa, que devia estar sofrendo muito, com os filhos, e ele queria vir visitar, e os orientadores diziam, calma, tenha paciência, espere o momento certo. E ele não entendia, mas ia esperando. E chega um momento que ele volta para o Rio de Janeiro, porque o Clarencio vinha fazer um trabalho e leva ele e diz, agora você tem 8 dias para ficar com sua família, ver os seus. E ele vai diretamente para a sua casa. É assim que ele descreve no livro Nosso Lar. E quando chega, vê a casa, a fachada, o pé de palmeira na frente igual, mas quando entra, o quadro que tinha ele com a família reunida, a esposa e os filhos não estavam lá, os móveis mudou, e ele vê a esposa vindo com o médico e dizendo, olha, o Ernesto precisa melhorar, porque eu não vou aguentar uma segunda viuvez. E ele já toma um susto imenso. Aquela esposa que ele achava que era eternamente apaixonada por ele, já estava casada, ele vai lá e vê que tem um homem que está doente, está com a pneumonia e tem obsessores juntos. Ele volta para a sala e vê a filha já com a criancinha no colo e diz que está com saudade, deu saudade do pai. E a mãe repreende, aqui não se fala mais do seu pai já morreu, não existe mais, o Ernesto não quer que fale dele, isso, seu pai já desapareceu.
e ele abraça a esposa, mas a esposa não corresponde. A outra filha, ele abraça, ela não corresponde, e ela ainda diz para a irmã: minha irmã está com essa mania porque anda metida com essas coisas do espiritismo, que diz que os mortos continuam vivos. E aí ele vê naquele instante que ele tinha desaparecido a sua família. Já não existia mais a família, igual Paulo de Tarso. Agora ele ia se dedicar para a vida do cristianismo, mas agora o cristianismo debaixo da ótica do espiritismo. De novo a comparação, perde a família, os dois. E aí ele vai tratar essa pessoa, fica tratando, vai na floresta, junta com uma enfermeira que vem ajudá-lo, tira folhas da mangueira, do eucalipto, e começa a fazer remédio, dá passe no homem para afastar o magnetismo, para melhorar o homem, o doente, afasta os obsessores, e quando o homem melhora, ele volta, e quando volta para o nosso lar, ele se surpreende que vê um número grande de pessoas ali junto, e o Clarencio, igual a Ananias, que recebeu ele a primeira vez, a segunda vez o Clarencio disse: Paulo, até hoje você foi meu protegido aqui, a partir de hoje você é cidadão do mundo, cidadão do nosso lar. Agora ele passa a ser igual o Paulo, agora vai ser cidadão do mundo. E o André vai descobrir que o Chico conta isso. Perguntaram para o Chico por que o André escreve e cada livro dele tem uma pessoa acompanhando, e o Chico diz: são 13 espíritos de muita evolução, mas ainda ligado à Terra, que usa o André. O André é instrumento desses 13 espíritos para trazer informações para nós, porque o André tem muito conhecimento científico e eles precisavam de alguém com muito conhecimento científico. Igual como houve o Paulo lá, precisava alguém já com coração bondoso para servir de instrumento para o Estevão. Então, o Paulo é instrumento de 13 espíritos. E pergunto para o Chico. Chico disse: eu não tenho permissão de dizer, porque não foi permitido. Eu não gosto de falar coisas que não foi permitida. Mas insistiram muito. O Chico disse: olha, não vamos falar mais no assunto, mas eu vou dizer, um dos 13 espíritos que usa o André Luiz para falar para nós, um dos 13 é o Carlos Chaga, um dos 13 é o Sócrates, ele dizendo, é o Sócrates, um dos 13 espíritos que usam. Então você veja as ligações de um Estevão, o outro usa 13 espíritos, um era aqui encarnado, o outro desencarnado. O Paulo vai trazer a mensagem profunda do cristianismo, agora André vai trazer a mensagem científica, agora na pedagogia espírita ligada com Cristo. O Chico tem 4º ano primário, não poderia escrever as coisas científicas que o André Luiz escreveu. Mostra que estamos diante de um espírito muito preparado. Nós vamos, nessa série, falar várias coisas do André científica, coisas que já está sendo comprovada, coisas que está próxima a comprovar, coisas que ainda vai demorar alguns anos para ser comprovadas. Mas nós vamos enveredar por esse caminho. Por isso que eu considero o André Luiz um cientista espiritual, o Paulo de Tarso espiritual da era moderna. Que Deus abençoe vocês, guarde, proteja. Espero que vocês acompanhem essa série. Vai ser curta, eu vou falar coisas curtas, mas vou pegando muitos termos de vários livros do André Luiz. Se puder, passe para seus amigos acompanhar as lições. Até o próximo encontro nosso com essa série, o cientista espiritual André Luiz.